Não sei você, mas eu sempre fiquei curioso para saber como funcionam os aplicativos de live stream. Então nesse vídeo eu vou mostrar todo o processo que eu utilizei para desenvolver um aplicativo similar ao Instagram para fazer live stream em vídeo. Fica comigo! Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o processo que eu utilizei para desenvolver um aplicativo de live stream em vídeo similar ao Instagram. E aí você pode estar se perguntando, ok Diego, mas no YouTube existem vários vídeos que mostram como fazer a interface do Instagram ou o clone do Instagram. E aí eu te respondo, nesse vídeo nós não vamos abordar a interface do Instagram, e sim a tecnologia de live stream ou transmitir um vídeo do nosso celular, do nosso aplicativo, para que outras pessoas possam assistir. E como que você vai aprender isso? Primeiramente, você tem que se inscrever gratuitamente aqui nesse canal para receber toda semana vídeos como esse que irão te ajudar a crescer muito na carreira Flutter. Bem, e as primeiras perguntas que surgem para a gente construir esse aplicativo é como que funciona uma live stream? Como que um usuário ele vai transmitir o vídeo e o áudio do aplicativo para que outras pessoas, a audiência em si, possa acompanhar esse vídeo? Então, para isso, a gente vai utilizar um método que é bem conhecido para a gente fazer uma pesquisa e entender um pouco das tecnologias envolvidas com a live stream. Basicamente, nessa pesquisa, nós descobrimos que existem diversas tecnologias e protocolos como WebRTC, HLS, RTMP e várias outras tecnologias responsáveis pela transmissão, codificação, a famosa compressão do vídeo para que ele seja leve, para trafegar na rede, entre outras tecnologias. Mas o que é importante aqui é que a gente entenda que sempre será necessário algum servidor, ou seja, alguma aplicação em nuvem ou mesmo algum serviço que vai gerenciar toda essa transmissão. Obviamente se preocupando com escalabilidade, segurança, disponibilidade do vídeo, entre outras características. Além disso, a gente precisa sempre identificar qual tipo de transmissão em vídeo que a gente quer realizar. No nosso caso, aqui no exemplo, a gente está trabalhando com o broadcast, ou seja, uma transmissão de uma pessoa para muitas outras pessoas, ou seja, uma audiência que vai assistir. No nosso caso, como a gente está trabalhando com uma live interativa, ou seja, uma live stream em vídeo, que obviamente pode ter a interação do usuário, a gente já precisa de protocolos ou tecnologias que trabalhem com uma latência mais baixa. Então é esse tipo de plataforma que a gente vai precisar pesquisar. E assim a gente pode trabalhar um pouco na arquitetura, e esboçar um pouco a arquitetura do nosso aplicativo. Então, basicamente, pessoal, a ideia do nosso aplicativo é que nós vamos ter dois tipos de usuário. Um usuário que vai ser o host, ou seja, ele que vai fazer o broadcast da transmissão, e nós vamos ter a audiência, que vai ser quem vai se conectar nesse canal desse usuário para assistir o vídeo. Então, basicamente, o live host ele vai criar um canal de transmissão em um serviço de cloud para live stream. Então, como eu falei para vocês, essa infraestrutura de live stream ela é complexa. Então, se você não for trabalhar especificamente com isso, não vale a pena você desenvolver a sua própria plataforma. Então, é muito melhor você utilizar uma plataforma em nuvem para trabalhar com live stream. Então, essa plataforma, ela vai o host ele vai enviar o áudio e o vídeo para essa plataforma e essa plataforma vai ser responsável por transmitir para a audiência. Então, a audiência ela vai se conectar nesse mesmo aplicativo, no mesmo canal de transmissão, ou seja, se conectando no canal de live stream. O live stream, então, ele vai fazer a audiência, vai fazer a transmissão para a audiência, que vai, então, poder assistir e interagir com a live stream. E, além disso, é possível que nesse mesmo canal que está trafegando o áudio e o vídeo, a gente possa utilizar protocolos de mensagens em tempo real. E aí seriam necessários para você mandar, por exemplo, comentários naquela live ou as reações. Então você vai clicando em like e ele vai mostrando os likes ali no vídeo. Então basicamente vai ser essa a estrutura que a gente vai utilizar. Então é importante também a gente entender qual plataforma de streaming a gente vai utilizar para fazer este processo. Bem pessoal, então depois de pesquisar bastante sobre o assunto, eu encontrei várias plataformas que trabalham com essas tecnologias de live stream. E uma que se encaixa bem aqui no nosso exemplo
é a plataforma chamada Agora.io. É uma plataforma que trabalha com essa tecnologia de real-time live stream, tanto em áudio quanto vídeo. Eles oferecem uma camada de 10 mil minutos gratuitos para todas as tecnologias que eles oferecem no SDK deles, o que é bem bacana para projetos pequenos e que também, obviamente, você não vai ter uma massa tão grande de usuários nesse primeiro momento. Eles oferecem SDK para Flutter, ou seja, é um dos requisitos aqui para a gente poder trabalhar tanto em Android quanto iOS. Eles oferecem tecnologias de latência ultra baixa e eles também têm uma cobertura global aí com data centers em mais de 200 países. Então, uma plataforma bem robusta para a gente poder trabalhar aqui no nosso caso de uso. Então, agora, escolhida a plataforma que a gente vai trabalhar, então a gente vai codificar então, a interface do nosso aplicativo. Então aqui não tem nenhum mistério, pessoal. Quando se trata de oferecer uma boa experiência aos usuários, é importante manter vários padrões de interface e interação que os usuários em si já estão acostumados. Então nesse caso, a gente vai desenvolver uma interface semelhante ao do Instagram. Bem, pessoal, então aqui eu finalizei a interface desenvolvida. Então, se a gente acessar aqui, basicamente a gente tem uma página inicial para simular aqui um login com o usuário. Ao entrar, esse usuário ele sempre vai ver aqui como se fosse os stories. Então, ele vai ver o próprio story dele para mostrar que ele está online. Isso aqui é apenas para a gente simular, tá, pessoal? E aqui ele vai ter, então, um vídeo ao vivo, que é o canal que a gente vai criar. Para esse teste, para esse aplicativo que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar num canal fixo, né, que vai ser o canal Diego. Então a ideia é que quando o usuário ele clicar aqui no botão de live, ele vá para uma segunda tela e aqui então no lugar dessa imagem que vocês estão vendo em background, basicamente o que vai aparecer aqui vai ser então o vídeo, né, compartilhado deste usuário. Quando ele clicar em fechar, então ele vai fechar a live que ele criou. Então basicamente esse é o aplicativo que a gente vai trabalhar, beleza? Bom, qual é o setup que eu fiz? Então, basicamente, aqui estão os packages que a gente vai trabalhar. Então, eu utilizei aqui o Google Fonts para a gente fazer a logo, né, similar ao do Instagram. A gente vai utilizar Provider e aqui a gente vai trabalhar, então, com o SDK do Agora, né? Então, Agora RTC Engine, né? Ou seja, Real Time Communication Engine. Então, vai ser responsável aqui para fazer todo o processo de transmissão de vídeo, mostrar o vídeo para nós, habilitar áudio, etc. Aqui a gente também vai precisar trabalhar com Permission Handler para fazer toda a parte de permissão de acesso à câmera, iOS, as permissões ali de microfone, entre outros. Então, no site, no PubDev do package, é importante que vocês leiam bem toda a parte de configuração das permissões, principalmente nas versões novas, tanto do Android quanto no iOS. E a gente também vai utilizar aqui o .env para fazer então a captura ali das variáveis de ambiente, tanto do App ID do site do Agora, que a gente precisa fazer esse cadastro, e também a gente precisa de um token, que vai ser o token para autenticar no canal que a gente vai transmitir o áudio e o vídeo. Além disso, a gente vai ter alguns assets aqui, então são as imagens, os Google Fonts e o nosso arquivo env. No main, nada aqui de muito interessante, né? Basicamente, o que a gente tem aqui vai ser o .env, né? Carregando as variáveis de ambiente, e nós temos os providers. Então, nós temos um provider aqui de usuários, que vai simular aqui como se um usuário tivesse logado, e aqui o live provider, que vai ser uma lista, então, da audiência, ou seja, das pessoas que vão se conectar quando eu acessar aqui uma determinada live no aplicativo. O login page é aquela página que eu mostrei para vocês ali de login, tá? Não tem nenhum mistério, basicamente aqui a gente tem um botão ali de logar, ele vai chamar aqui uma função logar, que vai gerar então um novo usuário. E aqui basicamente ele vai simular então lá no provider o nosso login, e ele vai simular aqui um story, né? Como se o usuário tivesse logado. Vejam que não tem nada aqui de sofisticado, né? Basicamente a gente vai adicionar aqui o usuário a uma lista e vai adicionar aqui uma live aqui de teste, né? Então está codificado aqui de forma direta
no nosso usuário provider. Depois vocês podem ver esse código melhor, eu vou deixar ele na descrição aqui do vídeo. Depois do login, a gente vai ter então essa página que vocês estão vendo agora, que é a página de feed. Nós temos então o botão aqui de criar a live, que basicamente ele vai mudar o status do usuário para online. Então, para ele mudar aqui, né, na badge dele para online, que está aparecendo, e ele vai fazer então uma navegação então para a página de feed, né? E essa página, para a página de live, e essa página de live então, que basicamente aqui ela vai ter um stack, né, onde eu vou ter aqui todos esses botões aqui, né, os ícones aqui de microfone, de câmera, etc. E essa imagem, né, que está dentro desse size box que vocês estão vendo, que vai ser onde a gente vai então colocar toda a parte de câmera, beleza? Então agora o que a gente vai fazer vamos integrar então a funcionalidade de vídeo. Então o cadastro, né, o setup no Agora é bem simples, você vai entrar ali na opção Get Started, ele vai mandar você para uma página de Sign Up, para você preencher seu e-mail, aí você vai fazer todo o passo a passo ali de validação do e-mail de vocês. Vocês vão então criar um projeto, esse projeto pode ser com qualquer nome, e aí você vai selecionar ali o caso de uso, né? Por exemplo, uma live stream. Depois que com esse projeto criado, vocês vão clicar ali em Project Management para fazer o gerenciamento desse projeto. Vocês podem ver o App ID de vocês para depois vocês utilizarem para conectar com o Agora, é uma das variáveis de ambiente que a gente precisa. E depois vocês vão clicar para gerar um token temporário, que é nesse botão aqui em formato de chave. Então na sequência ele vai levar você para uma outra tela, e aí nessa tela você vai preencher o channel name que você vai se conectar. Nesse caso aqui eu coloquei o channel name Diego, e aí ele vai gerar um token para você. Então vai ter um botão, você vai gerar esse token, e é esse temporary token que você vai utilizar então para se conectar com o Agora. Se vocês repararem logo abaixo, ele tem um link que ele vai explicar para vocês como criar, né, como fazer o deploy de um servidor de token. Justamente porque para cada usuário, quando o aplicativo estiver em produção, para que cada usuário gere o seu próprio token dinamicamente e vá fazendo ali, então, garantindo uma maior segurança, né, para o aplicativo de live stream. Agora vamos trabalhar então na nossa página de lives. Então, basicamente, a gente vai fazer alguns imports relacionados aqui ao Agora RTC e ao Permission Handler. Na sequência aqui dentro do nosso state, a gente vai começar a trabalhar com algumas variáveis. Então, as primeiras delas vão ser aqui o App ID e o token, que a gente vai puxar diretamente das nossas variáveis de ambiente, que vai ser o Agora App ID e o Agora Token. Nós também vamos precisar de algumas variáveis relacionadas à própria transmissão de vídeo. Então a gente vai precisar aqui de um inteiro, que vai ser o Remote UID. Basicamente, quando um usuário ele se conecta no canal, o Agora ele vai gerar um ID automático para a gente, que vai ser do tipo inteiro. Nós temos uma variável booleana aqui do tipo com o valor entrou, né? Ou seja, se ele vai ser verdadeiro ou falso, se o usuário se conectou no canal. Aqui nós temos então a nossa Real Time Communication Engine, que vai fazer todo esse gerenciamento para nós da transmissão. E aqui nós temos o perfil, né, o papel então do cliente. Se ele vai ser um broadcaster, que vai ser o padrão aqui, ou seja, é o usuário que vai transmitir, ou se ele vai ser então uma audiência, se é ele que vai receber então esse dado. Na sequência a gente vai ter então os métodos init, state e os métodos e o método dispose. Tá? Dentro do método initState, a gente vai então fazer a inicialização do nosso broadcast, então o set live mode, e no dispose, basicamente, então a gente vai fazer um destroy na nossa engine, justamente para gerenciar melhor a questão de memória. Como que vai funcionar então esse método set live mode? Então o método set live mode, pessoal, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai então recuperar quem é o host da live. Para isso, então, ele vai pegar o usuário que está vindo como parâmetro na widget. Então, quando a gente cria a nossa widget aqui, a gente está passando o usuário para a página de live. Então, é este usuário que a gente está capturando aqui com o username dele. E a gente, então, vai verificar o username do usuário logado. Então, para isso, a gente vai acessar o nosso provider e vai acessar o username do usuário que está logado.
Se eles forem iguais, significa então que o cara que criou, né, o usuário que criou essa live, basicamente ele é do tipo broadcast, é ele que vai transmitir os dados. Caso contrário, então o role, né, o papel desse usuário, ele vai ser uma audiência. Depois que ele fizer então o set aqui do papel, ele vai então inicializar, né, startar então o broadcast. Essa função, né, obviamente, ela vai ser bem mais complexa. Então, vou colar ela aqui e vou explicar para vocês, então, passo a passo. Então, o nosso Start Broadcast ele é uma função assíncrona. A primeira coisa que a gente precisa verificar é as permissões de câmera e de microfone. Então, a primeira vez que o aplicativo for rodado, ele vai pedir as permissões de câmera e de microfone para o usuário. Obviamente que aqui carece de um melhor tratamento, com mensagens de erro, o try catch para capturar exceções, entre outros, né? A gente já viu isso em outros vídeos. Na linha 55 a gente vai inicializar então o Real Time Engine para o App ID que a gente especificou. Então você pode ter vários aplicativos diferentes com App IDs diferentes, tá? Aí aqui a gente vai setar então os handlers para eventos que vão acontecer em tempo real. Então, para isso, a gente vai utilizar então essa classe chamada RTC Engine Event Handler e ele vai ter aqui vários métodos. Os principais para o nosso exemplo é o Join Channel Success, que basicamente ele vai atribuir então ao Channel ID e ao user que está conectando, ou seja, quem está criando esse canal pela primeira vez. Então aqui a gente vai chamar o método Join Channel, que nós já vamos criar, e ele vai ser responsável por mudar o estado daquela variável chamada intro, né, que eu mostrei para vocês. Depois a gente vai ter o User Joined, que aqui vai ser quando um usuário remoto, então uma audiência, se conectar no canal. Então a gente vai fazer um join, que a gente também vai implementar, passando então o ID desse usuário que se conectou. E na sequência a gente também tem o User Offline. Então se caiu a conexão do usuário ou ele fechou a live, por exemplo, a gente vai receber então o ID desse usuário e a gente vai chamar então o método leave para justamente diminuir, ou seja, tirar esse usuário do nosso provider ali que vai ter a lista da audiência que está conectada. Bom, na sequência o que a gente faz? A gente vai chamar o método para fazer o enable do vídeo, então ele vai fazer aqui o enable tanto local quanto remoto. Aqui a gente vai setar o profile dessa transmissão de vídeo, então existem aqui vários perfis diferentes, por exemplo, gaming, live broadcasting, transmissão de vídeo, enfim. A gente vai utilizar o live broadcasting para ter a latência melhor. Aqui a gente vai ter o tipo do papel, né? Então, como eu falei para vocês, esse role é bem importante. No nosso caso vai ser broadcast ou audiência. E então a gente entra no channel, a gente faz um join channel, passando o token, ou seja, qual é a autenticação desse canal, o nome do canal, nesse caso a gente está usando aqui o nome fixo, né? Que vai ser então o username. E aqui a gente vai passar null, né, que é um outro parâmetro aqui que a gente pode depois customizar, né, com algumas opções a mais. E aqui você tem o ID do usuário. Então, caso você tenha um ID específico na tua aplicação, você pode passar ele aqui, lembrando que tem que ser do tipo inteiro. Senão, você pode passar 0, e aí o próprio SDK na nuvem do Agora ele vai atribuir um ID para esse usuário. Na sequência, a gente precisa então fazer o método joinChannel. Tá? Esse método joinChannel, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai fazer um setState e vai dizer que o entrou igual a true, tá? Só para a gente mudar ali a interface. Então, é um método super simples. Depois a gente tem o método join de fato. Tá? Esse método join, o que ele vai fazer? Ele vai salvar o remote e o ID, né, do usuário. E o que ele vai fazer? Ele vai então simplesmente aumentar aqui o nosso provider de lives, né, fazendo um join e colocando esse usuário na lista. E aí com isso a gente pode fazer um contador, né, e ir mostrando ali quantos usuários estão online naquela live. Então para isso que a gente faz isso, a gente captura do nosso provider de usuários, o usuário logado, e adiciona ele então na nossa lista de audiência, ou seja, de quem está na live. Bom, na sequência a gente também precisa fazer o close e o leave. Então eu vou apagar esse close aqui que ele está para teste.
e a gente vai implementar esses dois métodos. Então, o close, basicamente, o que ele faz? Ele verifica se o usuário remoto for diferente de 0, então ele sai do channel, ele faz um leave, quando o usuário clicar em fechar, e ele vai fazer um leave aqui também, passando o remote UID. Então, o método leave, ele reseta, né, o usuário, deixando 0, e aqui basicamente a gente vai acessar então o nosso provider que vai ter a lista de audiência e vai retirar esse usuário logado da lista de audiência. Então se eu tenho, por exemplo, 15 pessoas assistindo, quando ele fizer o leave vai ficar 14 pessoas assistindo e com isso a gente faz um navigate.pop para ele sair então do canal de live. Beleza? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Então codificar os métodos específicos para mostrar a live, né, o vídeo da live para o usuário local e para o usuário remoto. Então, para o usuário local, a gente vai retornar uma widget que vai ser a Render Local Preview. Então, aqui é bem simples, a gente vai verificar se o usuário ele está ao vivo. Então, tem uma propriedade na classe usuário do tipo ao vivo, que é booleana, se ele vai estar ao vivo ou não. E se o usuário entrou, ou seja, se ele conseguiu se conectar com o aplicativo do Agora, né, na nuvem, então a gente vai mostrar o Surface View, que vai mostrar a câmera ali na tela para o usuário. Caso contrário, aí vocês podem customizar essa widget, mas basicamente você pode então exibir aqui um text, né, mostrando que o usuário ele precisa entrar nesse channel. Tá? Esse exemplo que eu peguei exatamente da documentação do Agora. E também a gente precisa do método aqui do Render Remote Video. Então aqui, se eu sou uma audiência, eu estou conectando no canal, então a gente vai verificar se o Remote UID é diferente de 0, ou seja, se ele já fez o join dentro do canal. Se sim, a gente vai retornar então o Surface View. E aí aqui é importante que a gente precisa passar o ID deste usuário. E aqui eu tenho algumas outras opções, por exemplo, o espelhamento do vídeo. Então aqui a gente está habilitando para o vídeo ele ficar correto na tela. E a gente tem aqui a forma que o vídeo vai renderizar na interface. Então aqui a gente coloca o fit para ele preencher ali toda a porção daquela widget. Bom, e por último, a gente precisa então agora no nosso método build, a gente precisa substituir aquela imagem de background que eu mostrei para vocês pela câmera. Então o que a gente verifica? Se o role for broadcaster, então, basicamente, a gente vai fazer o render local, a gente vai mostrar o vídeo que está sendo transmitido. Caso contrário, o que a gente vai fazer aqui é verificar se é uma audiência. Se for audiência, então a gente vai habilitar aqui o render remoto, beleza? Então agora a gente vai fazer um teste. Obviamente que essas condições elas podem aqui ser diferentes. Aqui eu posso verificar, por exemplo, olha, se entrou e o role for broadcast, então mostre o preview. Então aqui eu tenho várias opções. Por exemplo, eu posso ter uma opção de apenas startar o vídeo quando o usuário clicar em um botão. Então isso vai ficar a critério de vocês. Vamos fazer o teste agora. Bom, pessoal, então aqui para o teste, tá? A primeira coisa que eu fiz só foi mudar a condição, né? Então, se o role for broadcaster, a gente mostra o local preview. Caso contrário, se o remote ID foi diferente de 0, a gente mostra o remote vídeo. Para o teste, então, eu conectei aqui o meu celular, né? O meu celular pessoal, que vai ser aqui o broadcast, tá? Porque ele tem a câmera. Então, aqui ele vai entrar. Veja que ele não mostra o ao vivo. E o nosso emulador aqui ele vai ser a audiência. Então aqui eu vou digitar um outro nome de usuário qualquer para fazer esse teste. Então vai ser, por exemplo, o Marco. Então aqui a gente já deixou estático, né? Então o Diego aqui ele está online. Eu vou criar então o nosso broadcast. Vocês estão vendo agora aqui a minha câmera diretamente do meu smartphone. E agora aqui no nosso emulador, então a gente vai clicar para assistir esse vídeo. E aí, se tudo deu certo, ele vai carregar então o vídeo do nosso broadcast. Veja que ele tem um pequeno delay, mas não é um delay tão grande. Então aqui, né, à esquerda está o nosso broadcast e à direita está então o nosso vídeo aqui, que seria a transmissão da live. E aí vejam que fica bem interessante, ele vai ficar em tela cheia aqui no nosso aplicativo e futuramente a gente pode fazer então outras customizações aqui na interface ou mesmo
na codificação aqui do nosso aplicativo. Bem, e agora qual que é o próximo passo? Então veja que o aplicativo a gente conseguiu fazer ele de forma funcional, tanto a parte de streaming de vídeo quanto áudio, porém ainda existem funcionalidades que podem ser realizadas. Então, por exemplo, vocês podem implementar aqueles botões que eu deixei no código, basicamente chamando os métodos de Enable, Disable Video, Enable, Disable Audio e também fazer o switch de câmera. Então isso é bem trivial, acessando por meio daquele objeto Engine que a gente criou. Outras funcionalidades também que podem ser criadas é implementação então de um servidor de token, seguindo o link da própria documentação do Agora, para que vocês consigam criar canais dinâmicos, e ainda existem várias outras funcionalidades que podem ser criadas. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu comentário aqui, sugerindo novas funcionalidades ou o que você acha que seria interessante no aplicativo como esse, e deixe seu like também para que o vídeo possa ser compartilhado com mais pessoas. Vejo você no próximo vídeo e um grande abraço.